Olá, pessoal. Aqui é a psicóloga Flávia Krenhofer e hoje eu vou falar especificamente sobre os erros cognitivos. Erros cognitivos, eles seriam padrões de resposta que perpetuam as crenças negativas que nós temos sobre a vida. Então, todos nós utilizamos ao longo da vida alguns desses erros cognitivos em maior ou menor grau. Então eu vou explicar o que seria, porque é uma ferramenta muito útil para a gente achar as nossas negatividades e dentro no uso da terapia cognitivo-comportamental se utiliza bastante. Então, o primeiro grande erro cognitivo seriam as generalizações. Então, o que são generalizações? Quando a gente pensa assim, ninguém vai gostar de mim se isso, aquilo acontecer. Todos naquela festa me criticaram. Aquilo sempre me acontece. Então, generalização, a gente usa expressões como nunca, sempre, todos, ninguém, e isso generaliza um acontecimento. Então, alguma coisa que me acontece raramente, eu posso, se eu estou num foco negativo, viver dizendo isso sempre me acontece. Então, é bom que a gente observe quando a gente está usando alguns desses erros cognitivos que eu estou citando e quais os que a gente utiliza mais ao longo do dia, para prestar atenção em como a gente vai mantendo as nossas negatividades. Outro erro cognitivo seria o pensamento dicotômico. Então, o pensamento dicotômico é assim, é sem meio termo, nunca vou conseguir ou 880, quer dizer, a gente é tudo ou preto ou branco, mas quando a gente está flexibilizando as nossas crenças num trabalho terapêutico, a gente vê que entre o branco e o preto tem várias tonalidades, né? E essa distorção só permite assim, ou isso ou aquilo. Um outro erro cognitivo muito utilizado é a leitura de pensamento. Então, seria assim, quando a pessoa interpreta aquilo que os outros estão pensando baseados em poucas evidências. Por exemplo, se alguém não presta atenção no que eu estou falando, eu penso logo que é porque minha conversa estava aborrecida, porque porque a outra pessoa não gosta de mim, alguma coisa assim. Mas a gente, por exemplo, deve flexibilizar esse pensamento, essa suposta leitura de pensamento, dizendo assim, bom, essa pessoa não prestou atenção em mim, ela pode estar mal-humorada, ela pode estar com problema, ela pode estar cansada. Então, todos os erros nós vamos flexibilizando. Um quarto seria a ditadura dos deverias. Então, ditaduras de deverias eu tenho que fazer tal coisa, se não, né? Os outros deveriam, mas ele deveria. Então, a gente cria regras muito rígidas para nós e para os outros na ditadura dos deveria. Um ponto que eu acho que aqui todo mundo faz é a maximização do negativo, ou seja, a gente exagera, aumenta aquilo que de ruim pode acontecer ou a nossa falha e não vê o todo, né? Não vê o geral e todas as possibilidades. E o foco é naquilo que a gente quer evitar. Então, maximização do negativo, quando a gente tem algum problema crônico, a gente sempre faz. E isso leva a um próximo item, que é a minimização do positivo. Então, o que é a minimização do positivo? Eu reduzo a importância das minhas realizações. Então, isso anda diretamente interligado com o anterior, que é maximizar o negativo. Então, o sétimo seria abstração
seletiva. Abstração seletiva, quando eu focalizo num detalhe e eu desconsidero todo o resto. Então, eu dei uma palestra para 100 pessoas. Aí 2 pessoas estavam meio que dormindo, não prestaram atenção. Daí eu digo, todos, quase todos dormiram na minha apresentação. Então, assim, isso é uma abstração seletiva. Eu foco no detalhe que vai me confirmar aquela crença negativa. O outro item, o oitavo erro cognitivo seria a ruminação. Ruminação, esse é bem carro-chefe dos erros cognitivos. A gente repete ideias perturbadoras mentalmente e sempre do mesmo jeito. Rumina diálogos, rumina preocupações, rumina desfechos negativos, né? E a gente assim se sente cada vez mais impotente. O nono item é a personalização. Personalização é quando a pessoa ela se vê como única responsável pelo que acontece, sem levar em consideração inúmeras variáveis. Claro que o que acontece de negativo. Então, tem uma certa onipotência nesse pensamento da personificação, porque a gente aumenta a nossa importância com relação, mesmo que focando nos nossos defeitos, a gente aumenta muito a nossa importância. Por exemplo, uma pessoa que é muito tímida, que tem muita dificuldade no trato com as outras pessoas, ela acha que todo mundo está olhando para ela. Nesse exemplo, a pessoa ela acha então muito que ela é sempre o centro das atenções e que os outros estão julgando ou criticando, quando as pessoas estão no mesmo esquema, cada um pensando muito em si mesmo, né? Então, assim, em geral, esses erros cognitivos que eu citei, alguns deles ocorrem em conjunto, né? É muito legal aprender a detectar os erros cognitivos e é uma importante ferramenta de mudança das crenças negativas. Então, se você quer trabalhar com os erros cognitivos, anote esses itens que eu falei e procure ver ao longo do dia quais os que você faz em maior quantidade e vá trabalhando para se dar conta e deixar de fazer tanto esse foco na negatividade, nos defeitos, nas coisas ruins que podem nos acontecer, nas nossas possíveis falhas. Obrigada pela atenção, pessoal, e até um próximo vídeo.